1 João, capítulo 1, verso 3. Nos diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos, mesmo no meio de uma pandemia, no meio de decretos que nos proíbe participar de uma reunião no templo. O Senhor providenciou uma forma adequada para que nós pudéssemos nos reunirmos, para que pudéssemos cantar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar maior conhecimento do Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso, porque sabemos que somos alvo do teu cuidado e da tua bênção. Pedimos, Senhor, nesse instante, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, que o Senhor nos capacite para compreendermos a tua palavra. Por isso, abre o nosso entendimento, Senhor Deus, abre o nosso coração, que nós possamos ser, ó Deus, confrontados nas nossas práticas, que a tua palavra possa nos moldar, possa mudar conceitos, mudar valores, mudar comportamentos. Em nome do Senhor Jesus, que o conhecimento da tua palavra possa gerar em nós intimidade com o Senhor, possa gerar em nós conhecimento do Senhor, possa gerar em nós temor no coração, que a nossa vida contigo, Senhor Deus, seja mais fortalecida através da tua palavra. Por isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus, visita-nos e nos abençoa através da tua santa palavra. Amém. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós já temos conversado um pouco a respeito da comunhão com Deus, e nós vamos dar continuidade a essas conversas que temos tido. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a prática do misticismo na busca da comunhão com Deus. É certo que todos nós temos algum exemplo de práticas de misticismo no meio do povo de Deus, como o propósito de buscar experiências com Deus. E é interessante, então, nós observarmos algumas coisas. Primeiro, quando a Bíblia, em João capítulo 15, versículo 18, ela nos diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. É interessante nós observarmos que a prática de misticismo, ela não é nem ensinada e nem é incentivada pelas Escrituras. A prática de misticismo é normalmente fruto da cultura popular, de experiências, de formas que foram criadas por homens para desenvolver algum tipo de experiência com o sobrenatural. Aí, o que a gente aprende, então, nas Escrituras, é que tanto o mundo, no sentido aqui, quando Jesus fala que o mundo odiava ele, não é somente odiar como uma emoção, mas é odiar como um comportamento que se tem, como uma estrutura que vai sendo desenvolvida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o príncipe desse mundo é o diabo. De forma que, sendo o diabo o príncipe desse mundo, é claro que ele vai criar formas de conduzir pessoas a terem experiências sobrenaturais. E aí o que acontece muitas vezes é que o misticismo vai se manifestando, às vezes na igreja, como fruto dessa experiência cultural que se tem. Pessoas que se convertem, mas que ainda continuam usando as mesmas estratégias do mundo que tinham antes para tentar desenvolver uma vida religiosa dentro da igreja. Então, esse é um dos aspectos que a gente precisa observar sobre o misticismo. Na maior parte das vezes, ele é fruto dessa influência do mundo dentro da igreja. É interessante nós notarmos também que, algumas vezes, na história da igreja, a gente vê que houve períodos em que a igreja se tornou muito mais voltada para o misticismo.
E aí o misticismo, então, surge em algumas épocas na história da igreja como um protesto contra o formalismo exagerado. A igreja começa a ficar muito formal, ficar muito voltada para o intelecto, muito intelectualizada, e aí o misticismo vem como uma reação a isso. É claro que alguns historiadores, às vezes, identificam avivamentos de Deus como essa tendência ao misticismo. Muito embora esses avivamentos são classificados justamente por conta são caracterizados por conta da manifestação de Deus de uma forma especial. Então, a gente não poderia dizer que é misticismo, mas a gente percebe que muita gente, nos períodos de avivamentos, também começam a buscar misticismos e estratégias para ter experiência com Deus e que não são ensinadas pela Escritura. Então, o misticismo ele é uma influência do mundo, do comportamento religioso da igreja. Ele é também, muitas vezes, uma reação à frieza. E eu me lembro aqui na região, quando nós tivemos um período de avivamento, no início de avivamento, nós observávamos que as pessoas classificavam os crentes tradicionais e os crentes renovados, né? Os avivados. Então, os tradicionais eram aqueles mais voltados para um culto mais frio, era a forma de se ver. Né? E os renovados ou os avivados eram aqueles que eram mais emocionais, eram mais voltados abertos para terem experiências sobrenaturais. E aí o que a gente observa é que a igreja se dividiu naquele período. E é isso que acontece. Como se esses avivados viessem justamente desse fruto de um protesto contra aqueles que eram tradicionais. Então, a gente vê essa manifestação acontecendo e gerando, então, muito misticismo na igreja. O que influencia, então, a prática de misticismo na busca de Deus? Aí nós observamos, a antiga fé vem influenciar a forma de buscar a Deus. A gente percebe isso muito com pessoas que eram extremamente voltadas para a religião e com culturas também que são muito voltadas para a religião. Gente muito religiosa. O que acontece com essas pessoas? Elas se convertem e elas começam a trazer os métodos de buscar a Deus que antes elas tinham para dentro da igreja, para a nova fé. E se não tiverem um acompanhamento adequado, se não forem discipuladas, se não forem ensinadas, se a Bíblia não for constantemente fazendo parte do dia a dia dessas pessoas, essas pessoas vão acabar misturando cristianismo com paganismo, justamente como fruto dessa experiência de fé que elas tinham antes da fé cristã. Então, muitas vezes, a influência do misticismo dentro da igreja se dá por conta de pessoas que não foram adequadamente discipuladas dentro da igreja. E a gente percebe essa influência acontecendo muito em ambientes onde a igreja cresce rápido. Aí os obreiros que têm, ou o obreiro, quando se tem só um obreiro, não consegue dar conta de discipular essas pessoas, e aí começa a aparecer as coisas que não têm nada a ver com o cristianismo dentro da igreja. Uma outra coisa interessante é a cultura familiar. Às vezes a pessoa vem de uma família religiosa. E aí, por conta disso, o comportamento dela vai sendo definido justamente por conta da influência familiar. E a gente percebe muito isso, por exemplo, no ambiente evangélico, a gente percebe, por exemplo, pessoas que nasceram dentro de uma igreja pentecostal, passaram a infância vivendo numa família de pessoas pentecostais. Elas têm dificuldade de conviver em igrejas mais históricas, por conta da diferença de liturgia. O que a gente aprende, então, é que há uma influência da família no comportamento religioso. E não é diferente com relação a pessoas que não são cristãs e que estavam inseridas em famílias extremamente voltadas para, às vezes, para, por exemplo, o espiritismo kardecista, ou o baixo espiritismo,
ou o catolicismo. Quer dizer, essas pessoas, elas são muito influenciadas, muito embora não tivessem desenvolvido a vida religiosa, elas acabam sendo influenciadas pela cultura familiar. Outra coisa também é a cultura da região a que o indivíduo pertence. Às vezes não é somente a cultura familiar, às vezes é a região, uma região inteira. E a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, regiões inteiras. Outro dia eu estava pesquisando algumas cidades lá para o lado do sul, do Rio Grande do Sul, e é interessante porque nós temos regiões inteiras no Rio Grande do Sul, parece que só tem 3 igrejas presbiterianas na parte do litoral. No interior do Rio Grande do Sul, você não tem nenhuma igreja presbiteriana. Eu fiquei, assim, surpreso, porque, sendo a igreja presbiteriana já uma igreja extremamente influente naquela região do Sul, a gente imagina que no Rio Grande do Sul ela fosse mais extensa, mas não. 3 ou 4 igrejas nós temos ali no Rio Grande do Sul e na parte do litoral. O interior do Rio Grande do Sul, nós não temos igrejas presbiterianas. O que nós vemos é um catolicismo muito forte ali. Isso se dá por conta da influência do catolicismo na cultura das regiões. Então, nós temos essa influência também que acaba determinando que nós temos que fazer um discipulado mais intenso com pessoas que fazem parte de culturas assim. O nível de conhecimento das Escrituras. Tem gente que se converte e passa a vida inteira sem ler a Bíblia. Aí nós temos alguns problemas. Nós temos, por exemplo, algumas pessoas que se convertem e não sabem ler. E todo o conhecimento que tem é de pouca informação que vai recebendo, daquilo que lembra de uma pregação ou alguma coisa assim. Essas pessoas têm uma tendência maior a se darem ao misticismo, justamente porque são extremamente limitadas no acesso ao conhecimento das Escrituras. E aí, a reforma, quando foi iniciada, uma das preocupações dos reformadores era justamente criar escolas para que as pessoas pudessem aprender as Escrituras, aprender a ler, para que pudessem ler as Escrituras e, assim, se informar melhor a respeito dos ensinamentos da Bíblia, para poder viver o Evangelho de uma forma mais intensa. Então, o nível de conhecimento das Escrituras baixo produz misticismo. E aí você pode olhar que, normalmente, nas igrejas onde o nível de conhecimento das Escrituras é menor, as pessoas são mais voltadas para misticismo. Quais, então, são as semelhanças da forma mística e o evangélica? Existe semelhança? Em alguns pontos, sim. Nós temos aqui, eu grifei aqui 3. Primeira semelhança. Deus nos concede um conhecimento pessoal de si mesmo. Tanto o cristianismo ensina isso, como o misticismo ensina isso. Já que o misticismo é o desejo de ter uma experiência direta com Deus. Ele, então, prevê que Deus se revela pessoalmente àquele que busca. Então, tanto o cristianismo quanto o misticismo ensina esse aspecto. Depois, a comunhão não é algo formal, estético e mecânico. O cristianismo ensina isso e o misticismo também ensina isso. E aí, a gente às vezes olha e diz assim, mas e as liturgias das igrejas? Bem, as liturgias das igrejas não precisam ser exageradamente formal, estética e mecânica. A gente sabe que o objetivo do culto e da liturgia é fazer com que você seja edificado e que você tenha uma experiência com Deus, tanto no que se refere à experiência com Deus através da palavra, né? Você vai aprendendo a respeito do que Deus gosta. Então, você está ali num ambiente que é preparado para que você tenha uma experiência dessa forma. Então, quando nós temos cultos extremamente formais, que são só estéticos e mecânicos, as pessoas vão fazendo aquilo ali de forma extremamente mecânica, sem saber o que é que estão fazendo, isso se dá justamente de uma forma inadequada. Então, o misticismo, ele é uma reação a esse formalismo. Então, o misticismo e o cristianismo não ensinam o formalismo estético e mecânico como forma de ter experiência com Deus. A outra coisa importante que nós precisamos observar e que são semelhantes, tanto o misticismo como o cristianismo,
é que a comunhão com Deus é o nosso objetivo. Tanto o misticismo procura ter comunhão com Deus, ter uma experiência com Deus, como o cristianismo também. Então, tudo que a gente faz, a vida de santificação, a leitura da palavra, a oração, é sempre buscando ter experiências com Deus. As semelhanças param por aqui. Agora, o que é que a gente aprende mais a respeito disso? Quais as semelhanças da forma mística e evangélica? Nós já vimos. Como um místico busca Deus? Essa aqui talvez seja a pergunta que todo mundo está fazendo. O pastor começou a falar sobre misticismo, mas não falou muita coisa sobre como é que o místico busca Deus. Então, nós vamos pensar um pouco a respeito disso agora. Como é que o místico busca Deus? O misticismo é a crença na possibilidade de conhecer a Deus face a face, sem nada que se interponha. Em outras palavras, o místico, ele é alguém que quer ter uma experiência direta com Deus. Ele não quer ter uma experiência intermediada, nem pela Bíblia, nem por nada mais. Ele é uma experiência sobrenatural. É aquele que gosta de experiência sobrenatural. Então, quando a gente fala nisso, você já começa a entender um pouco que a gente tem muita gente que pratica misticismo no meio evangélico. Talvez tenhamos até na nossa igreja também. Porque é extremamente comum algumas pessoas que querem ter experiência direta com Deus o tempo todo. Um outro aspecto que nós observamos é que o misticismo faz dos sentimentos a fonte do conhecimento de Deus, e não o intelecto, nem a razão. Então, o místico, ele está o tempo todo assim procurando uma experiência sobrenatural. Então, é uma pessoa extremamente voltada para o que ele acha, para o que ele pensa. E ele não se preocupa muito com o que a Bíblia ensina. E essa é uma das dificuldades. Você encontra uns crentes que fazem coisas terríveis, justamente por isso. Porque ele sentiu no coração. E aí ele sente no coração de fazer uma coisa que é pecaminosa. Mas ele vai lá e faz. E quando alguém confronta, o indivíduo diz, não, mas Deus falou no meu coração. E aí a vontade que dá é de dizer assim, não foi Deus que falou, não, foi o diabo que falou. Mas o que a gente observa é justamente isso. Essa vida voltada para esse conhecimento de Deus, mas afastado do conhecimento intelectual. E a Bíblia, ela traz conhecimento intelectual. E a Bíblia traz orientação para que a gente possa nortear as nossas experiências, as nossas emoções, os nossos impulsos. E aí o místico, ele se preocupa somente com a experiência em si e vai deixando o intelecto de lado. E é por isso que ele é tão danoso, o misticismo é tão danoso para a fé cristã, porque desvia a pessoa da fé. Então a pessoa continua indo para a igreja, ela continua ouvindo pregações, fazendo orações, mas o que norteia o comportamento dela não é a palavra de Deus. O que norteia o comportamento dela não é o bom senso. O que norteia o comportamento é justamente os impulsos. E aí, às vezes, são impulsos da carne, às vezes são impulsos vindos de espíritos malignos, e a pessoa vai seguindo o seu rumo, dizendo que está sendo guiado por Deus, quando, na verdade, qualquer impulso que sente é o que ela vai se deixando levar. Uma outra coisa interessante é que a ênfase do místico está na sensibilidade em lugar do entendimento. Então, o místico, ele está o tempo todo buscando experiência sobrenatural. Então, ele fica muito aberto para qualquer coisa que aconteça. Eu me lembro de umas amigas minhas, novas convertidas, de uma igreja pentecostal lá em Salvador, e elas passavam o dia todo fazendo exame de tudo. Tudo o que acontecia era demônio. Então, estava o tempo todo assim, alerta para qualquer comportamento. Se alguém fizesse uma careta porque ficou com dor de barriga, elas já estavam ali esperando que fosse alguma manifestação sobrenatural de espíritos. Então, são pessoas que vão acabando tendo um comportamento extremamente inadequado na sociedade, adoecido por conta desse misticismo. E aí, quais são os tipos, então, de misticismo que a gente tem? Nós temos aqui listados 3.
teopático. Se preocupa puramente com os sentimentos e sensações. Então, são pessoas que vão para a igreja e se ele não sentir um arrepio, se ele não sentir uma emoção na hora da pregação, a pregação não prestou. O pregador não tinha unção. Ainda que a mensagem seja extremamente boa, extremamente inteligente, que edifica quem presta atenção, que resolve problemas, mas para aquela pessoa, o fato dela não ter tido nenhuma experiência emocional do culto, faz dela um juiz que vai dizer que a pregação não teve unção. Porque unção para essas pessoas não é capacitação para pregar. Unção para elas é a capacidade de fazer com que elas sintam alguma coisa. Então, são os teopáticos. Se preocupam, então, com sentimentos e sensações. E aí nós temos os pregadores que exploram isso, né? Os pregadores que vão usando umas histórias para fazer a pessoa chorar, usando algumas ilustrações para sensibilizar as pessoas. Essas pessoas aqui acabam sendo manipuladas por pregadores assim. Depois nós temos os teosóficos. O teosófico se preocupa com o conhecimento de Deus resultante da experiência e querem examinar seu conhecimento. Então, são pessoas que estão ali o tempo todo voltados para a experiência que tiveram e examinando constantemente essas experiências. Quer dizer, você olha para uma pessoa dessa e você observa logo que uma pessoa dessa não está nem aí porque a Bíblia diz. Porque voltada extremamente para a experiência pessoal que tem. E isso vai adoecendo, porque nem todas as experiências que nós temos são concedidas pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente tem algumas experiências com demônios, às vezes a gente tem experiências com os nossos sentimentos, com as nossas inclinações. Imagina uma pessoa que tem essa tendência e que tem problema, começa a ter problema com esquizofrenia. E a pessoa começa a ficar alucinado. Imagina o que é que não acontece com um crente dessa forma. Quer dizer, a pessoa vai começar a ter alucinações e ele vai dizer que essas alucinações são revelações de Deus. E daqui a pouco está se deixando guiar por alucinações que são frutos de uma mente adoecida por causa da esquizofrenia. E não revelação de Deus. Então, isso é extremamente adoecedor, viver dessa forma. Depois nós temos os teúrgicos. O teúrgico se interessa por fenômenos, que está associado por receber visões e estranhas experiências fenomenais. No início da minha conversão, eu comecei a ter alguns sonhos. E era assim, era questão de dias para eles acontecerem. Aí o que foi acontecendo? Eu comecei a ser guiado o tempo todo por sonhos. Foi assim que eu conheci o pastor Romário, que ele interpreta muito bem sonhos. Então, alguém me disse, olha, esses sonhos aí, tu procura o pastor Romário, procura o evangelista Romário, era evangelista na época. E foi assim que eu o conheci. E aí é interessante, porque a pessoa fica viciada e naquela expectativa constante de que vai ter um sonho para poder ajudar a resolver os problemas. Mas a Bíblia já nos dá as instruções para que nós possamos resolver a maior parte dos nossos problemas, quase todos eles. Então, pessoas que ficam o tempo todo voltados para visões e revelações acabam caindo no misticismo e vão se desviando da fé, vão se desviando de uma vida saudável na presença de Deus. Quais são os perigos, então, que o místico, que o crente místico corre? Quais são os desvios que acabam acontecendo? Alegar uma continuidade da inspiração. Essa é uma coisa interessante. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa tem o sonho no mesmo pé de igualdade da palavra de Deus. E eu procurei aqui um pastor que ele teve uma experiência interessante. Tem no vídeo no YouTube. Pastor adultera utilizando a Bíblia como base. Eu não sei se você já viu, mas se quiser, o título é esse aí do vídeo. Aí o que é que o pastor faz?
Ele é um pastor de uma igreja com uns 12 membros, e leu em Oséias capítulo 3, verso 1, leu o seguinte: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aí, o que é que o indivíduo fez? Ele leu o seguinte: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adultera. Foi isso que ele leu. Mas não foi só isso, não. Ele leu errado o texto, e depois chegou uma mulher, uma mulher da igreja, disse que teve um sonho que ia ter um filho do pastor. Aí o pastor conversou com o marido dessa mulher, conversou com ela, conversou com o marido, pegou esse texto, leu para ele, e aí o marido disse, se é Deus que está mandando, e o homem, o pastor acabou fazendo um filho na mulher. E aí o que a gente observa, então, são pessoas que não têm a Bíblia como referência. Quer dizer, se um sonho vem, então ele interpreta o sonho de acordo, interpreta a Bíblia de acordo com o sonho. Porque a referência para ele é a experiência, não é a Bíblia. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso pode acontecer com alguém que é influenciado pelo misticismo. Não tem a Bíblia, então, como referência para interpretar suas experiências. O misticismo coloca as escrituras sempre de lado. Você pode olhar qualquer um, qualquer um não, mas a maior parte daqueles que são muito voltados para essas buscas de experiência, olha se lê a Bíblia. Às vezes não dá nem ousadia a Bíblia. O ler a Bíblia deles é assim, pega um versículo, abre, lê um versículo, fora de todo o contexto, e aí começa a trabalhar em cima do versículo isolado do contexto. Porque o objetivo é ter uma experiência com Deus. É gerar essa experiência. E não entender o que o texto está dizendo, para poder aplicar a sua própria vida. Então, esse é um dos grandes problemas. Aí, às vezes, você encontra uma pessoa que não sabe nada da Bíblia, mas é um profeta de Deus. Então, sai por aí trazendo revelação e, muitas vezes, adoecendo a espiritualidade de outras pessoas. Então, coloca a Bíblia de lado. Essa é uma das dificuldades do místico. Sempre fica sem um critério. Ora, qual é o critério do místico, já que ele coloca a Bíblia de lado? É o sonho que ele teve, é a visão que ele teve, é a revelação que ele teve de alguma forma, é a impressão que ele teve quando leu ou quando ouviu alguém falar ou alguma coisa assim. Entra na casa, por exemplo, e sente uma impressão, e aquela impressão ele tem como revelação de Deus, porque não há nenhum critério para nortear a experiência. É um sentimento. Aí a Bíblia diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente maligno. Quem o entenderá? Mas o indivíduo entra numa casa e ele tem um sentimento. Às vezes é um sentimento de rejeição ou alguma coisa assim, com relação a uma pessoa, e ele já vai vendo isso como se fosse uma revelação de Deus. Porque não existe critério. Porque o critério deveria ser as Escrituras. Você tem um sonho mandando você fazer determinada coisa. A Escritura diz que não é para você fazer. Você vai pela Escritura ou pelo sonho. O místico vai pelo sonho. Porque ele não tem o critério adequado para viver a vida cristã. Uma outra coisa interessante, que é outro perigo, tende a fanatismo e ao excesso. Fanatismo. Quer dizer, o que é o fanatismo? É quando a pessoa não se movimenta, não se comporta de acordo com aquilo que é adequado a alguém racional. É alguém que está sendo ou manipulado, né? Às vezes você vê gente fanática extremamente manipulada por outros, mas é um indivíduo que fechou a mente para a razão, fechou a mente para o que seja equilibrado no comportamento. E aí, de alguém que vive guiado por sonho, por visão, por revelação, por impressão, por sentimento, e não tem a palavra de Deus como direção, você vê que vai ser um crente que vai servir de pedra de tropeço por onde quer que passe.
justamente porque o comportamento vai adoecendo no decorrer do caminho. E aí, como o evangelho deve buscar, ou como o evangélico deve buscar a Deus? O evangélico sempre dá prioridade à palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus justamente porque ela é o norte da nossa vida. Nós temos experiência com Deus através da palavra. E se alguma experiência que nós tivermos sobrenatural com Deus não estiver de acordo com a palavra, é de se questionar que tenha sido vinda de Deus. Então, nós precisamos entender que a vida cristã é orientada pela palavra. Ela é o nosso norte. E ela é através da palavra que nós temos experiências com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus se revela a nós através da sua palavra. Deus gera fé em nossos corações através da sua palavra. É a palavra de Deus que gera fé em nossos corações. Tanto a fé salvadora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé salvadora vem por esse meio. E todas as nossas experiências de fé têm que estar envolvidas com a palavra. Ela é o nosso fator de orientação para a vida. É a palavra de Deus que nos dá um projeto de vida que Deus estabelece para nós. Então, o que nós precisamos entender, o cristão evangélico precisa entender que toda vez que a palavra não é a nossa fonte de orientação, nós nos tornamos místicos e vamos nos desviando da fé. Depois nós temos uma outra coisa importante sobre a questão do evangélico, como é que ele deve buscar a Deus. Não há verdadeiro conhecimento sem Cristo. E aí nós temos João, capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, as pessoas que costumam buscar esses misticismos como forma de ter uma experiência com Deus, muitas vezes deixam Jesus de lado nessa busca de ter experiência com Deus. E a nossa forma correta de ter experiência com Deus é através da palavra e através de Cristo. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, para chegar ao Pai, para ter experiência com o Pai, nós precisamos ter experiência com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí voltamos para o nosso texto lá em cima, quando diz, versículo 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, essas estratégias de ter experiência com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo, por meio de influências culturais, emocionais, ou qualquer outro tipo de influência que não está descrito na palavra de Deus, é misticismo. Então, como é que eu sei que alguém está sendo guiado por misticismo e não pelo cristianismo? Olhe qual o tipo de orientação que ele está seguindo. E talvez você que esteja me ouvindo seja alguém que está sendo guiado dessa forma. Deixou a Bíblia de lado há muito tempo, não tem nem vontade de ler mais, porque agora você só vive buscando a Deus, experiência com Deus através de sonho, correndo atrás de profeta para receber revelação e outras coisas desse tipo. Né? O profeta parece que virou, e a gente tem muita gente assim, às vezes, que antes de se converter, só vivia no terreiro de macumba. Vai no terreiro, vai no outro, buscando revelação, buscando resolver problemas de uma forma fácil, né, com promessas de Deus, e aí você vai caindo nesse laço do misticismo. Porque boa parte do que você precisa resolver, a Bíblia já diz a você como é que você tem que resolver. Então, o que a gente precisa é aprender a Bíblia e praticar. Vai colocando em prática no seu dia a dia, e as coisas vão se acertando. E Deus vai abençoando a sua vida. E você vai tendo as experiências com Deus que você precisa ter para ter uma vida cristã saudável. Então, procure se afastar do misticismo. Todo tipo de experiência que não está de acordo com a palavra de Deus é misticismo. E procure viver uma vida mais voltada para o que a Bíblia ensina. Porque, do contrário,
o laço do misticismo está sempre à nossa volta para tentar nos pegar. Então, essa é a meditação que eu gostaria de trazer nessa noite para nós. A nossa comunhão é com o Pai e com seu